Louvado seja Cristo Jesus na tua vida, na minha vida. Louvado seja o Espírito Santo de Deus, pastora, porque mais uma vez Deus se demonstrou fiel. O Deus é justo mesmo. Quem crê assim, irmão, que hoje é uma noite que Deus preparou para fazer um milagre? Você prometeu, todo mundo, olha só como é que é impressionante, né? As redes sociais começaram a postar alerta de chuva, mas a Bíblia está começando a postar alerta, arrebatamento da igreja. Mas as pessoas têm medo da chuva, mas não têm medo do arrebatamento. E Jesus está dizendo: olha, vem Maranata, olha, vem, Jesus está voltando, isso é fato, a igreja vai ser arrebatada. Mas olha como são as coisas do mundo, olha como é a mentalidade de muitas pessoas. Permita-me aqui, por gentileza, um alerta. Aproximadamente uns 12 meses atrás, hoje eu moro nos Estados Unidos, na região de Massachusetts, e há 12 meses atrás o nosso pastor foi convidado para uma reunião do FBI. E nessa reunião, pastor, eles chamaram todos os líderes religiosos. Segundo meu pastor, tinha aproximadamente 500 líderes ali reunidos em Boston, para uma reunião do FBI. E nesta reunião eles descreveram: nós dos Estados Unidos da América estamos em alerta, porque devido à liberdade de imigrantes, entraram vários homem-bombas que estão alojados justamente aqui em Massachusetts. E eles começaram a pontuar os lugares que estavam infestados desse tipo de pessoa. E ali o pastor chegou na igreja, a igreja também em construção. E aí o pastor mandou cancelar o letreiro da igreja, a luz da porta da igreja também não pode ter iluminação, porque o alvo deles é a escola e a igreja. Por quê? Provavelmente assim, o meu entendimento, porque na escola estão os filhos e na igreja estão os pais que buscam pelos filhos. Então o alvo do diabo é esse, Márcio: atingir a tua casa, atingir a tua família. Aí o pastor disse assim: irmãos, é o seguinte, o pastor reuniu os obreiros e disse: ninguém da igreja vai poder saber, porque senão vai causar um transtorno dentro da igreja. E o pastor reuniu somente as lideranças para poder nos alertar sobre isso. E eu disse: pastor, com alerta de homem-bomba, ou sem homem-bomba, eu vou continuar pregando de Jesus, eu vou continuar cultuando a Deus, porque eu sei que tudo da terra é seu momento. Jesus não me preparou para a terra, ele me gerou na terra, mas não sou da terra, porque na terra eu não vou permanecer. Há um propósito de Deus na minha vida, na tua vida. Aí há quem diga também que o Brasil está em alerta, isso é fato, mas o mais importante para mim é estar na palavra. E a minha Bíblia, a tua Bíblia nos dá essa garantia. Quando eu olho para esse texto, Márcio, lembro muito bem Levíticos capítulo 25. A Bíblia fala sobre a lei, e diante desta lei, a lei tem que ser cumprida, obedecida. A lei é a lei e ninguém pode revogar. Jesus, em Mateus capítulo 5 versículo 17, ele diz: olha, não pensai vós que eu vim abrogar, eu não vim abrogar, mas cumprir. O que está escrito, tem na glória. O que está escrito, tem na glória. Eu entendo, então, que toda vez que Deus me faz uma promessa, eu lembro de Mateus capítulo 24 versículo de número 30 e 5. A Bíblia Sagrada vai dizer que os céus e a terra passariam. Só não é comigo. Os céus e a terra passariam, mas a palavra permaneceria para todo sempre. Deixa eu repetir, enfatizar e ratificar para você entender. O que está escrito vai se cumprir bem na glória. O que está escrito vai acontecer bem na glória. Então, vamos aí. Se for escrito, foi Jesus se falou, está decretado, vai se cumprir. Para de dizer, para de criar coisas, para de dar oportunidade para comissões. Eu entendo que aquela mulher, ela sabia de lei, porque quando os credores batem na porta, eu creio que ela lembrou de Levíticos 25 versículo 39 a 41. Você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Pela lei, quando alguém que viesse a falecer deixasse uma dívida, sendo esse homem, a cobrança vinha sobre a sua família. Escute isso aqui, a cobrança vinha sobre. Você entende hoje que quando alguém morre dentro da casa, deixa eu fazer uma aplicação.
Quando alguém morre, até mesmo espiritualmente, dá legalidade para os credores chegar na sua casa? Os credores são aqueles que investem na família. Os credores são aqueles que investem na sua herança. A Bíblia diz que os filhos são o quê? Prega comigo, os filhos são o quê? Herança de quem? Não é sua herança, é herança de quem? Ah, vamos lá. Aí, segundo a história, eles batem na porta dessa mulher. Batem onde? E a gente tem esse hábito, né? De dizer, olha, abre a porta aí, sim ou não? Abre a porta, deixa Jesus entrar. E muitas das vezes não é só Jesus que bate na porta, o nosso adversário também bate na porta. Isso é comprovado biblicamente. Aqui estão os credores. Eu sempre preguei contra esses caras. Eu falava, esse cara é endemoniado, porque só esperou o homem morrer para ir lá e cobrar a dívida do homem, justamente na maior fragilidade humana, que é a sua família. Porque se toca na tua família, está tocando em você. Se toca nos teus filhos, está tocando em você. Se toca nos teus pais, você está tocando em você. Mas Jesus é lindo, perfeito, maravilhoso. Ele continua sendo Deus forte, verdadeiro. Ele continua sendo Pai da eternidade, príncipe da paz, o alto, o ouro, meu princípio. Ele continua sendo o primeiro, derradeiro. Ele continua sendo aquele que cura, liberta, santifica, transforma. Ele continua sendo aquele que abre a porta, que fecha a porta. Ele continua sendo aquele que faz descer a sepultura, transformar sobre a sepultura. Ele continua sendo aquele que levanta o paralítico, faz o mundo falar, faz o surdo ouvir, faz o cego ver. Quem está entendendo aqui com a gente hoje? Ele não mudou, fica agora. Ele não mudou, fica agora. Ele não mudou, fica agora. Ele não mudou. Mas eu aprendo uma coisa aqui muito interessante que eu quero compartilhar com todos vocês. O texto diz que quando aquela mulher vai até o profeta, eu entendo que ela não vai com os filhos. Ela vai só, porque vai ter decisões que você vai ter que tomar, iniciativa que você vai ter que tomar propriamente, ou seja, ninguém vai poder ir com você. Ok? Bateu na porta, a cobrança veio, segundo o meu entendimento, pastor. Eu entendo que eles deram um prazo para ela. Ó, daqui para alguns dias eu venho buscar as crianças, porque pela lei, se você não conseguir pagar a dívida, pagava justamente com a sua família. Lá está no livro da lei, está Levíticos lá. O ano do jubileu, você imagine o desespero daquela mulher em saber que só poderia rever os filhos 50 anos depois. Sabe o que eu entendo com isso? Ela já estaria morta. Aleluia, ela já estaria morta. Lembrando ela que o marido era fiel, era temente a Deus. Quem da glória aqui? O marido era fiel, tinha compromisso com a palavra, não faltava escola bíblica, era fiel no dízimo, era fiel nas ofertas. Quem da glória aqui, pessoal? Ele era fiel, ele era um obreiro fiel, ele não questionava quando tinha que ficar na portaria, ele não questionava quando tinha que ir para a igreja. Quem da glória? O marido era fiel, mas o que me chama a atenção no texto é que ela vai tanto tempo ser bem enfática acerca do marido. Meu marido, teu servo, temia o Senhor. Por que ela não disse eu, sua serva, tema o Senhor? Por quê? Porque quem não tem crédito vai usar o crédito quem tem. Não, você não entendeu? Quem não tem crédito usa o crédito quem tem. Então eu entendo dessa maneira que quando ela chega lá, meu marido, teu servo, ele servia, mas estava morto. Você não entendeu, não? Tinha pessoas que outrora louvava, pregava, evangelizava, ajudava na administração da igreja, era fiel ao dízimo, mas aí de repente veio uma morte, a infidelidade entrou, ele já não consegue mais ser fiel, ele não consegue mais honrar. Aí Deus, pela sua bendita misericórdia, nos esclarece o que? Ele era servo, ele era uma bênção, mas ele estava morto. O que Deus quer nessa noite não é para quem está morto, é para quem está vivo. Muitas das vezes Deus permite que algumas áreas da nossa vida venham morrer para gerar em nós a atitude que nunca tivemos. Porque eu não vejo, não peço uma atitude dessa mulher, mas no dia que o vento veio, a tempestade veio, ela se posiciona de uma forma que ela nunca se posicionou. Moro num país que eu cheguei aqui há pouco dia, eu estou derretendo aqui. Eu vim num lugar que estava menos 22. Menos 22 a temperatura em Boston. Tão frio que você tem que ficar 35 minutos com o carro ligado no aquecedor para derreter o gelo. E se você, porventura, ligar o vidro do carro, dá uma pane elétrica em todo o carro, você tem que esperar o gelo derreter. Entendeu? Não.
Aí você sai com calça térmica, com blusa térmica, com jaqueta de neve e vai trabalhar. Essa é a minha vida nos Estados Unidos. E às vezes as pessoas, está lá nos Estados Unidos, está bem, está no mar de rosa. Vou falar aqui, vou pegar a palavra da pastora. Eu nunca julgo o momento de uma pessoa sem conhecer a história dela. O momento pode parecer algo mais, a história é mais aprofundada, sim ou não? A geografia dessa história aqui me traz um relato muito interessante, porque eu estou falando de um período de segunda história da Bíblia, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo número 19, 18, perdão, versículo 30, quando Deus convida o profeta Elias, ele faz um convite: olha, Elias, pega o povo, reúne todo mundo, porque para a reparação do altar tinha sido quebrado, partido, não tinha mais edificação, montar o povo, não teria mais compromisso, isso é fato. Então Deus, assim, pela sua bendita e infinita misericórdia, convida o profeta a convidar o povo para restaurar o altar. Isso é fato, isso vai acontecer sempre, porque Deus gosta de restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu perguntar para o pastor Carlos Henrique o tempo que levou a construção dessa obra, o trabalho que deu para construir essa igreja, os obstáculos dos quais tiveram que enfrentar, mas uma coisa eu aprendo dentro desse texto: Deus vai sempre criar alternativas para que você venha se posicionar diante daquilo que Deus quer. Deus é muito bom, Deus é muito justo. Foi necessário vir a morte, porque ninguém quer o luto. Ninguém quer o luto, ninguém quer viver o luto. Mas foi necessário vir o quê? Foi necessário vir o quê? Vamos lá. Aí ela toma uma atitude que eu nunca vi, porque ela usou a expressão: ó, meu marido deu certo. Porque tem gente que se torna tão dependente da outra pessoa que ele não consegue nem orar o Pai Nosso. Ele já acorda procurando as redes sociais: irmã, ore por mim. Você pode fazer uma oração pela minha vida? Isso é dependência. A dependência emocional, ela te afasta do propósito. E às vezes a gente se torna tão dependente: ah, não, se o pastor não orar por mim, não é a mesma coisa. Você imagina aquela mulher o tempo todo dependendo do marido. Aí gerou o quê? Gerou uma instabilidade de conformismo. Porque quando a pessoa se conforma com aquilo que ela está vivendo, ela está segurada naquele momento. Mas o desespero vem porque o luto chegou. E diante do luto, segundo a história da Bíblia, ela vai até o profeta. Olha só a expressão. Quando eu olho o profeta Eliseu dizendo para ela: que tem o meu motivo. Sabe o que o profeta está dizendo no original? Eu não posso descumprir a lei. Declare. Isso, pega comigo. Declare o quê? Aí eu vou voltar ao que nós falamos aqui no início. Porque às vezes, em casa a gente tem geladeira, tem fogão. No dia de hoje, né? Tem TV e a smartphone, aquela, né, fininha ainda, né? Aquela top, né? Aí tem carro na garagem. Aí não, eu estou querendo saber o que tu tem espiritualmente em casa. Aleluia. Porque não, o que vai resolver não é a tua posição financeira, o que vai resolver é a sua posição espiritual. Aí o profeta dá uma ordem para ela: se não tem, vai e toma para si vasos o quê? Eu quero jovens. Cadê os jovens nessa igreja? Levanta a mão. Jovens adolescentes, levanta a mão. Olha que coisa linda. Algum de vocês já disponibilizaram de carregar vasos para os vossos pais? Eu vou perguntar, enfatizar e ratificar. Algum de vocês já se disponibilizaram em carregar vasos para os vossos pais? O que representa os vasos no dia de hoje? Eu posso fazer aqui uma aplicação? Sim, os vasos de repente de hoje representam lavar o banheiro, lavar a louça. Amém? Não, mãe, não vai no mercado não. Quem vai sou eu. Quem vai carregar a bolsa sou eu. Quem dá glória? Jesus está na casa. Não, mãe, não. Que negócio é esse, mãe? A senhora colocar minha comida, eu que vou colocar a comida da senhora. Porque quem tem que honrar sou eu. Quem dá glória? Porque Jesus está na casa. Porque quando o profeta manda ela pegar os filhos e voltar para casa, quem foi tomar vaso emprestado foi ela, mas quem carregou os vasos foram os filhos. O texto está dizendo que os filhos carregavam os vasos. Os filhos hoje só querem carregar o celular. Jesus está falando. Os filhos hoje só querem carregar o celular, está botando Instagram, Netflix, as coisas todas aí. Aí Jesus: não, eu quero que você se carregue em vaso. Porque a única forma de você ter uma casa abençoada, ser um jovem abençoado, ter uma família abençoada, é carregando a honra para os seus pais. Isso tem uma forma. Olha aí, eu vou chegar nos pais, calma aí. Fica bravo não.
Aí o texto vai dizer que os filhos carregaram os vasos até a... Quem crê que Deus enche vaso aqui, levanta a mão. Então pode errar, você está errado. Vamos estar na Bíblia que Deus enche vaso. Deus manda o a... Quem enche é você, não é? 1 Samuel capítulo 16. Até quando terás de estar no visto que eu já tenho registrado, vai, pega o teu vaso e enche tu de azeite. Deus não mandou, Deus não deu, não encheu para ele, sim ou não? É que nós estamos lá de achar que Deus é nosso empregado. Senhor, faz isso, se não fizer, já é. Você não abre a porta aqui, se não abrir, vai dar ruim, não. Deus não honra sentimentos, Deus honra atitude. Deus dá só a direção. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer ir? Negue-se a si. Toma a sua. Deus não carrega a cruz para ninguém. Jesus carregou de uma forma de demonstração para que você venha logo atrás carregando a sua também. Você não entendeu, não? Aí o texto vai dizer, pastor, que quando ela chega, e ela, interessante, no versículo 4, o texto vai dizer que os vasos que estavam cheios, jovem, olha para cá, os vasos que estavam cheios foram colocados o quê? O quê? Eu ouvi alguém falar aí. O quê? O que significa pátio? Como é que você quer ser um vaso cheio de Deus, quer ser um jovem cheio de Deus e não consegue se separar de quem está vazio? Aleluia! Aleluia! Eu vou chegar nos pais, calma. Vou chegar lá. E aí, pastor, os vasos eram colocados, mas o texto vai dizer que quem enchia o vaso era ela. Está ouvindo você, pai, você, mãe? Por isso o profeta diz: declare-me o que é que tu tem. Não tinha nada em casa, só dívida. E a dívida com o céu era dolorosa. E tem muita gente achando que não. Quer gerar fidelidade no momento de incredulidade? Não tem como. O texto vai dizer, pastor, que quando ela percebe, eu sempre digo, irmão, o azeite nunca vai parar de descer. Mas ele dá uma segurada, porque, segundo a história, ela, quando percebeu que os vasos estavam tudo cheios, ela chega para os filhos e diz assim: vai lá e pede mais vasos. Sabe o que isso me faz entender? Quando ele diz assim: olha, vai e busca mais vasos. E aí o filho responde: não tem mais não. Porque os vasos de hoje estão tudo virando carne. Aí o texto vai dizer assim: então cessou o azeite. Vou repetir: o azeite parou por quê? Porque não tinha o quê? Mas hoje o azeite vai descer, sim ou não? Porque eu estou vendo que tem vasos aqui nessa igreja. Tem não, pastor? Eu estou vendo que tem vasos aqui nessa igreja. Tem ou não tem, pastor? Eu estou vendo que tem pessoas cheias de coisa aqui. Tem ou não tem, pastor? Mas tem uma outra coisa interessante dentro desse texto. Qual é? Quem tinha que encher o vaso eram os pais. Uau! Como o marido estava morto, quem enchia o vaso era quem, mano? A esposa. Mas se na tua casa está diferente, a esposa está viva e o marido está morto, é você que tem que encher. Se a esposa está morta e você que está viva, é você que tem que encher, você entendeu? Eu vou repetir. Não, mas lá em casa, pastor, quem levanta para orar de madrugada é sempre eu, porque o varão está roncando, mas quem tem que encher é você. Amado, eu rebaixo. E quando eu chamo ele, ele reclama, quem tem que encher é você. Mas aí você entende? Aí, mas sim, porém, pastor, quando eu estou lá em casa, enchendo os vasos, de repente volta o vaso, quem tem que carregar é você, filho. Vai buscar os vasos para encher, porque Deus quer trabalhar dentro da casa. Quando o profeta diz: vai e volta para a tua casa e tranca a tua porta, porque tem gente que acha que Deus só opera com porta aberta. Eu vi Deus fazer milagre de porta fechada naquela casa. Sabe por quê? Meu bicho, dentro da minha igreja corre, grita, fala em língua de estranha, mas dentro da casa está velando o marido morto, está dando legalidade para os credores, mas Jesus está dizendo: volta para a tua intimidade, volta onde tudo começou.
Tá bom, não cai, irmão. Ontem eu preguei lá em Queimados sobre a obra que vivifica. A obra do Espírito, ela dá vida, mas a da carne, ela modifica. A obra da carne, ela mata, mas a obra do Espírito vivifica. Você imagina o pensamento daquela mulher, o desespero dela, porque Deus vai criar situações de desespero para ver o seu posicionamento. Saber até onde você vai. Porque a gente tem essa filosofia. Quando a porta está aberta, a gente está indo, mas quando fecha, aleluia. Quando fecha, a gente só grita. Aí eu vejo Jesus aqui dando uma lição para mim e para você. Qual é a lição? Eu até falei ontem sobre isso, como aquela mulher samaritana. Aí João capítulo 4, você lembra da mulher samaritana? Sabe o que eu fiquei pensando, pastor? Por que Jesus mandou aquela mulher deixar o cântaro? O texto diz que deixando ela o cântaro, voltou para a cidade. Ela levou o cântaro para pegar água, sim ou não? O cântaro, o propósito do cântaro era pegar água. Só que eu aprendo com Jesus Cristo a lição que nem com Pedro. Quando Pedro vê a tempestade, ele fala: se é tu mesmo, permita-me que eu vá até o teu. E Deus não compactua com o egoísmo. Pedro não era o único que estava no barco. Pedro não era o único que estava afundando. Pedro não era o único que estava na tempestade. No meu entendimento, Senhor, permita-nos que venhamos até ti. Mas Pedro não, eu. Você entendeu não? Quem usa o eu afunda. Quem usa o eu, meu irmão, vai afundar sim. Quem diz assim: eu oro, eu prego, eu sou, eu me canto, não, quem pega o eu sempre vai afundar. Jesus deu uma lição. Viu aí, Pedro? Eu te afundei. Aí eu te levanto e te coloco numa posição que você não deveria sair. É a posição para os teus irmãos. Não pode abandonar o barco ainda que esteja afundando. Não sai da congregação ainda que esteja afundando. A voz de Deus é todo mundo junto. É um orando pelo outro. É um intercedendo pelo outro. Se na tua casa os vasos estão cheios, vai em busca das casas que os vasos estão vazios. Mete a mão no arado. Pega agora, 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 mete a mão, pega agora, igreja. Deus amado, fica de pé. Aí, pastor, por que eu falei da mulher samaritana? Olha a lição que Jesus deu para ela. Ela tinha um hábito de todo dia encher água no poço, sim ou não? Mas a água que ela levava alimentava quem? Sua casa dela. Pois é. Só que eu sirvo um Deus que ele não é individualista, né? Aí Jesus deu uma lição para ela: não deixa o cântaro, porque o cântaro só alimenta a tua casa, leva a fonte para alimentar a cidade toda. Não, eu vou repetir. Jesus disse: se você voltar com o cântaro, você só alimenta a sua casa. Mas se você voltar com a fonte, que vai alimentar aquele bichinho atribulado, até o atribulado vai entrar na roda, até o ignorante vai receber de Deus. Aquela tua prima cheia de demônios, Jesus vai lá, alimenta ela, porque o demônio vai sair. Quem está entendendo aqui? Aquele companheiro de trabalho que dá legalidade para o inimigo o tempo todo, Jesus fecha o corpo, leva a fonte, porque onde tem fonte tem milagre, onde tem fonte tem cura, onde tem fonte tem libertação, onde tem Aí eu aprendi aqui, o que, pastor? Que quando ela, é muito bem isso aqui, irmão. Quando ela diz assim: ó, traga meu cessou, então, aí foi até o profeta de novo. E aí, o que eu faço? Porque tem gente que Deus enche o vaso dele e ele nem sabe o que faz aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Meu Deus. Ele vai lá, paga a tua dívida. Pegou não, paga o quê? Me ajuda a pregar, paga o quê? Você entende que quando Deus te enche, é porque você tem alguma conta para pagar? Aí ele não consegue pagar a dívida. Quando ele recebe a pagamento, ele não consegue ser fiel. Aí Deus, paga a tua dívida, eu enchi. Aleluia! Aleluia! Vai lá, paga a tua dívida. Olha o livro da história. E vive do que? Ninguém quer viver de sobra hoje. Só a mulher cananeia. Então, dá uma revelação.
Brasil disse, não tem o que tem na mesa. Ela disse, o que cai é o suficiente. Pega a glória. Não tem o que tem na mesa. Ela disse, o que cai é o suficiente. Porque quem tem Jesus, mesmo no corpo, ele sabe que Deus vai fazer multiplicar. Quem crê assim nessa noite, quem crê que Deus vai derramando, quem crê, deixa eu ver quem vai derramando. Deixa eu ver quem vai derramando. O minuto de glória, deixa eu ver. O minuto de adoração, deixa eu ver. Eu não preciso de muito. Com Deus que eu tenho pouco, faz acontecer milagre. Vem da glória, 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 vem da glória. Não, vem da glória, vem da glória, vem da glória. Aleluia. Eu falei assim, né? Pastor Sebastião, tem essa ajuda na mão, Senhor. Oramos. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez mais na tua presença, Senhor Deus, eu venho entregar essas vidas nas tuas mãos, que o Senhor Deus continua abençoando, Deus dando vitória, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus amado, sustenta essas almas, Senhor, na tua presença. Não deixa, Pai, que nada venha parar, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que eles continuam caminhando firme e forte e constante na tua presença, Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, abençoa e dá vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aprova Jesus, leva